Invincible. Continuamos com a série de analisando os 11 protagonistas de To Be Heroes. No episódio anterior, analisamos o Garoto Dragão e entendemos do porquê que ele é daquele jeito. E lembrando que eu tô fazendo isso com base no Top 11, que é a Bilibili, que é o estúdio site chinês que fez To Be Heroes, lançou meio que no final da primeira temporada. Estou fazendo isso com base àquele ranking lançado lá. E hoje, o episódio de hoje será do Ahu, o herói cachorrinho. Analisaremos toda a sua história, desde quando ele era apenas um cachorrinho até ele se tornar no que ele é hoje. Mas eu também quero falar de uma sacada que eu achei genial. Eu vou dar minha opinião de por que o fato do Ahu só ter um episódio foi uma catada de mestre do anime. Dito isso, bora lá! A história do Ahu começa no circo. E já nos primeiros minutos de episódio, a gente vê o Ahu, cachorrinho, filhote todo de olhinhos esbugalhados e brilhantes com um sorrisinho, para um cachorro ranzinza que mesmo assim é bonitinho. O Ahu recebeu esse nome porque o seu treinador foi mordido por um tigre. Então eles treinaram o Ahu para que ele seja um tigre do circo. Isso tornou o cachorro totalmente destemido. Mas claro que ele virou um motivo de chacota. Principalmente quando ele fica agarrado meio que nas crianças. Isso leva o cachorro até o limite quando ele morde uma criança. Aí o Ahu é levado para o hospital. E quando já iam dar cabo no cachorro, aparece uma garota chamada Tia, que assim que vê o cachorro, já o adota. Pois ela acredita que ele pode ser um herói. Achei você! Vou levar ele! Eu vou citar uma das minhas animações favoritas da Disney, que é Bolt Supercão. Pois tanto o episódio quanto o filme tratam da mesma premissa, que é um cachorro sendo um super-herói. Mas claro, pra quem já viu o filme, sabe que o Bolt não é bem um super-herói. Na verdade, ele foi criado num estúdio de Hollywood e ele meio que tava tão acostumado com a rotina dele que meio que ele internalizou que ele é um super-herói. Então tá lá ele levando o serviço de herói muito a sério, meio que vigiando a porta do crânio, meio que pra não deixar nenhum bandido entrar. Bandido, entre aspas, enquanto a Penny queria brincar com o Bolt como um cachorrinho. Por exemplo, ela mostrando ao Senhor Cenoura e ia estar jogando a bolinha e o Bolt nem presta atenção na bolinha e ela... essa brincadeira não tem graça mesmo. Nesse episódio específico, os papéis são invertidos. O Ahu é um cachorrinho que tá de saco cheio. Ele meio que nem leva tão a sério esse lance de salvar meio que a vizinhança, meio que da Tia, enquanto a Tia meio que acredita no potencial do Ahu de se tornar um herói. E a Tia também quer tornar o Ahu um herói, porque heróis famosos em To Be Heroes como a Rainha, o Lumina Fantasma e até mesmo a Oceano da Sorte não tem meio que tempo para problemas mundanos da vizinhança. O que é o mínimo preocupante, já que canonicamente parece que To Be Heroes meio que não tem polícia. Continuando, na manhã seguinte, a Tia apresenta o Ahu para a Associação de Ajuda Mútua, que é formado por velhinhos. E ela fala pros velhinhos: nossa, aí, pessoal, vou tornar esse cachorrinho um herói. Mas claro, essas tentativas têm mais erro do que acerto. Tanto ela tentando fazer um vídeo viral, quanto vender produtos do Ahu, meio que acabou falhando. Nisso, se alguns adultos que estão pedindo dinheiro dos velhinhos, para meio que eles darem esse dinheiro, para assim assinarem os contratos para que no lugar da vizinhança onde a Tia e os velhinhos estão morando, dá meio que num lugar uns meio que edifícios luxuosos feitos pela Trim Man, que é a agente de heróis onde está o Nice.
Esses adultos intimidam a Tia e o Ahu, inclusive eles fazem um erro de zombar do Ahu, o chamando de palhaço. E isso leva o Ahu a atacar esses homens e os outros 2 homens fogem. Os velhinhos veem isso e a Tia, foi o Ahu, ele salvou meio que a gente. E você vê que o Ahu lentamente vai gostando dessa ideia de se tornar um herói, mostrando do que nessa cara ranzinza de cachorrinho tinha um coração nobre. Foi o Ahu! Foi ele que botou eles pra correr! O Ahu? Boa, Ahu! Eu sabia que ia conseguir, mandou bem! E você percebe que esse episódio tem uma dinâmica diferente. Pois enquanto o resto dos heróis tem seus arcos construídos com 2 até mesmo 3 episódios, a história do Ahu é tão simples que pode caber em um episódio facilmente. Tanto que o outro herói que também divide com essa categoria do Ahu de só ter um episódio sobre si mesmo é o Eds. Mas isso é porque meio que ele não tem nada sobre ele mesmo. Mais tarde, quando a Tia e o Ahu voltam para casa, a vovó Wang, que é uma vovozinha que é a mais próxima da Tia, fala que os velhinhos assinaram meio que os contratos por causa de terem sido persuadidos por um pessoal da Corporação Treeman. Então a Ahu e a Tia vão para o escritório da Treeman para pegar meio que os contratos que estavam sob controle do Fobia Clone, que é um Edzet que meio que tinha falecido num acidente de avião, mas por algum motivo ele ressurgiu. O plano de infiltração logicamente dá errado, e isso força a Tia e o Ahu fugirem. E depois de escaparem deles, a Tia entrega os concretos pro Ahu, enquanto ela descarga os capangas, mas infelizmente o Ahu acaba sendo descoberto. E os espancam antes de meio que recuperar os concretos. Então um dos Fobias Clones já expulsa o Ahu, mas o Ahu meio que não quer desistir porque a Tia ainda estava meio que lá no prédio. E o Ahu quase ia apanhar mais se não fosse pelo fato de um dos capangas terem se transformado numa tábua de madeira misteriosamente. E é aí que os caminhos do Ahu se cruzam com o do Eds. O verdadeiro primeiro encontro do Ahu com o Eds meio que vem do começo do episódio, quando a Tia meio que conserta a máquina de refri que a vovó tava tendo dificuldade de consertar, e o Ahu vê meio que um funcionário que tava meio que tentando ganhar os refri. E aí tá lá meio que o cara, de novo, meio que por conveniência, na verdade só queria beber um refri mesmo, quando do nada ele vê um cachorrinho todo abatido, ferido, além de sendo perseguido por capangas mascarados de preto. E eu nem preciso dizer que os caras apanharam. E quando o Ahu viu o Eds lutando, ele não acreditava, pois era como se o Eds fosse um mágico que estivesse conjurando mágica. E um detalhe que eu quero acrescentar é que nesse episódio não mostra, mas no clipe da apresentação do Eds, que vai ter vídeo dele, o Ahu entrega a garrafa a latinha de refri para o Eds, e o Eds em troca dá um chapéu de um dos Fobias Clones pro Ahu, pois com certeza na cabeça do Eds acha que combinaria com a gravatinha. Bom, mais tarde naquela noite ele acha a Tia toda machucada e tava lá o último Fobia Clone. E aí que aparece o Nice, que já naquele momento eu já tava totalmente mentalmente perturbado e indo para o lado escuro da força. Pois o Ahu reconheceu a voz do Nice meio que quando um dos Fobias Clones tava falando no telefone. Ele permite que o Fobia Clone acabe com meio que os dois e ele lança um machado para cima do Ahu, e a Tia empurra o Ahu para longe. E os planos originais do criador, do diretor, o Hao Lin, era que ia acabar com a menina. Mas assim como o Ahu, os produtores não permitiram. E ainda bem, pois no seu momento de mais baixo, o Ahu lembra meio que do passado do circo e percebe que uma das crianças que via ele meio que se apresentando é a Tia, que estava com seu pai. E um detalhe até meio deprimente é que
é revelado pra nós que talvez a Tia seja órfã, porque a gente não vê o pai dela em nenhum momento. A Ru, vendo que a Tia ajudaria a se tornar um herói, decide se tornar um herói e o seu nível de confiança aumenta e aí decide virar o herói da Tia. Ao pegar meio que o machado, meio que igualzinho, meio que o que eles faziam no circo, só que dessa vez pra decapitar o Fobia Clone. E olha que desta vez é permitido, pois o cara já era um zumbi. Eu não quero ser um palhaço. Eu quero ser o grande herói da Shinya! O Nice acaba fugindo por conta de umas gotas de medo saindo do Fobia Clone e ter o sujado, e por causa de meio que uns grãos da fome que a própria Tia chamou, meio que chegarem no local. E por conta desses eventos, todo mundo e também por causa dos velhinhos, a popularidade do Arru aumentou. E aí que vamos à famosa cena da coletiva de imprensa. O Arru meio que é entrevistado e eles meio que perguntam pro Arru se foi ele que acabou com aqueles capangas de máscara preta. Lembrando que eles não sabem que aquele era o Fobia Clone. E o Arru poderia naquele momento dizer a verdade, mas ao ver meio que o Eds e pensar a respeito, ele decide mentir, dizendo que foi ele. Muita gente ficou confusa meio que do porquê que o Arru mentiu. Até mesmo o Eds meio que questiona pro Arru do porquê que ele tomou os créditos pra si mesmo. Mas o que eu acredito, e a minha teoria favorita, é que o Arru já percebia que pela índole do Eds, que ele não é um cara de chamar atenção. E também como uma espécie de gratidão a ele, em troca meio que dele ter salvo a vida dele, ele decide meio que ocultar sua identidade secreta, mostrando que esse cãozinho é mais nobre do que a maioria desses heróis desse universo. E é um dos poucos a terem uma integridade. Afinal, foi você mesmo! É isso aí. Fui eu. E aí a gente vai pro próximo episódio, o 24, onde o Arru meio que vai numa missão solo para acabar com o Eds, quando na verdade ele tenta alertar pro Eds para ele sair do torneio porque tem muita gente indo atrás dele, mostrando mais uma vez que esse cãozinho é tão nobre quanto a maioria dos heróis. E a dinâmica do Arru e do Eds meio que funciona muito bem, pois o Arru é teoricamente nós telespectadores, para que o Eds conte e explique os eventos desse universo. E também é bastante irônico o fato que a pessoa que aprende a verdade do mundo primeiro e o fato do Eds compartilhar isso pela primeira vez seja com um cachorro. A Rum é um cãozinho nobre por baixo de sua personalidade fofinha, mas ranzinza. O episódio dele é simples, mas que é tão bem executado que faz que ele seja ótimo, seja um dos melhores desse final de segundo tempo da temporada. Tanto que o Arru é um dos meus heróis favoritos de Super Hero X. E no próximo episódio dessa série, vamos analisar a Loli, mostrando a trajetória de uma gênia adorável e como essa jornada de heroísmo vai de idealismo para a completa desilusão. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, bis e fui!